Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais um dia, mais uma segunda-feira. Estamos aqui para a glória do nosso Deus, para glorificar Ele com a nossa vida, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele cuida de mim, que Ele cuida de você. Que esse é o tempo em que eu e que você temos que buscar o Senhor. Temos que entregar nossa vida nas mãos do Senhor, ser guiado pela palavra do Senhor, que não há lugar mais seguro do que na presença do Senhor. E nessa manhã nós estamos aqui para fazer o nosso devocional, para aprender da palavra do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, ser instruídos pela palavra do Senhor, nos alegrar com a palavra, ser corrigido pela palavra, exortado, confortado, porque o Senhor, ele é bom. Porque ao mesmo tempo que ele nos corrige, ele também nos mostra o amor que ele tem por nós. Porque a própria palavra do Senhor diz que ele corrige a quem ama, a quem quer bem. Então, glorifique ao Senhor nessa manhã. Glorifique, irmã Lúcia Nascimento. Glorifique. Por lutas nós iremos passar, desertos também. Às vezes até a nossa fé fica um pouco fraca, mas o Senhor nos mostra que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, essa palavra de hoje, que está aqui, que nós iremos meditar, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde nós estamos agora, né, iniciando o nosso devocional. Nós iremos glorificar o Senhor com as nossas vidas, dizendo que Ele é bom e que nós queremos estar na presença dEle. Nós queremos oferecer a nossa vida a Ele como sacrifício de louvor ao Senhor, irmã Helena Nascimento, nessa manhã. Eu sei que, como eu, as irmãs também são donas de casa, tem a sua luta para fazer. Eu tinha dito até às irmãs ontem, nós não vamos gravar, eu já vou deixar gravado na madrugada, para não correr o risco de não gravar, né? Porque tinha uma viagem para hoje. Mas aí o varão achou melhor para amanhã. Então, eu digo, é providência de Deus, porque o Senhor queria que nós estivéssemos aqui para ouvir, para aprender, para glorificar o nome do Senhor em tempos tão difíceis. Pois vamos para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aonde estiver dois ou mais reunidos em nome do Senhor, ele se faz presente. Então nós já estamos aqui para glorificar o Senhor, em nome do Senhor. Então ele se faz presente. Como ele é onisciente e onipresente, ele está aqui e está aí também. Irmã Lúcia, irmã Helena, irmã Evanice, aí lá no Belém do Pará. A irmã está aí também com o Espírito Santo de Deus. Então vamos iniciar nessa manhã, glorificando a Deus, porque Ele é bom. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E vamos ler dois versículos, 12 e 13. Versículo muito conhecido, palavra muito conhecida, mas às vezes parece que esquece. Às vezes sai
da mente. Mesmo vendo tudo isso, e às vezes a gente não vigia, mas Jesus está à porta. Jesus está voltando. Então nós temos que lembrar todos os dias. Quando nós precisamos fazer algo que não podemos esquecer, nós anotamos um recadinho, estamos na porta da geladeira, né? Não sei você. Eu anoto a data que troco o gás. Eu anoto assim as datas de compromissos, porque eu fico olhando, né? Trabalho na cozinha, fico abrindo a geladeira e olhando, e eu fico vendo. E muitas vezes um recado tão forte desse, às vezes nós não guardamos. E aqui a palavra do Senhor vai dizer assim: Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13, vai dizer assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, glorioso, santo, tremendo. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus glorioso. Tu és um Deus tremendo. Senhor, Tu és um Deus lindo. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus perfeito, Senhor. Falta palavras, meu Deus, para dizer as tuas qualidades, quanto tu és soberano. Falta palavras, Senhor, na nossa pequenez, porque tu és um Deus grandioso demais. Mas nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, e ouvindo a tua palavra, Pai, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, pobres, miseráveis. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, Senhor, o nosso entendimento, meu Pai, para que nós venhamos perceber os sinais. Senhor, para que nós venhamos te buscar, Senhor, todos os dias, todas as horas. Porque a tua palavra diz que o Senhor virá como um relâmpago. Será, Senhor, assim no já. Será rápido, Senhor. Num abrir e num fechar de olhos, o Senhor voltará com grande poder. Então, Pai, que nós venhamos estar esperando este momento. Esperando, Senhor, com alegria. Esperando, Senhor, vigiando na tua palavra, andando, Senhor, em santidade, buscando, Senhor, nos alimentar, Senhor, esperando com alegria a tua tão grande e maravilhosa vinda, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor deixou a tua palavra para que ficasse, Senhor, como regra de fé e de prática em nossas vidas, para que nós não viéssemos nos esquecer dos teus feitos, dos teus lembretes, Senhor, para que nós viéssemos ficar atentos, para que não caísse no esquecimento, porque nós somos falhos, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nessa manhã, Pai, nós te agradecemos por tão grande amor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, Senhor, ao ver os sinais tão grandes, Senhor, tão grandes em nossas frentes, que o Senhor está voltando, Deus. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Minhas irmãs, nós olhamos para os sinais todos os dias à nossa frente. Nós olhamos para os noticiários, nós olhamos ao nosso redor, nós olhamos ao nosso redor, as pessoas, a vida das pessoas que
são próximos de nós. Nós olhamos situações que acontecem, que nos entristecem, mas também nós vemos sinais de maravilhas do Senhor nos dias de hoje. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que nós estamos, para nós hoje, minhas irmãs, nós estamos sim vivendo o princípio das dores. Ainda não é o fim, mas nós estamos vivendo. Então nós temos que estar atentos. A palavra vai dizer aqui no versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhes pediram, dizendo, quando sucederá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Nós olhamos para... Não precisamos ir muito longe. Nós temos que ter cuidado com todas as informações que nós recebemos pela internet. É maravilhoso nós termos, como está aqui, olhou aqui, a irmã Evanice lá no Pará, né? No Belém do Pará, e ela me ouvindo em tempo real. A irmã Lúcia, aqui na cidade de Brejo Santo, no Ceará, onde eu estou, mas alguns quilômetros de distância da nossa casa, a irmã Helena também. É muito bom, mas é uma navalha de dois gumes. Nós temos que ter um cuidado. As informações que nós recebemos, muitas vezes, falsos profetas, falsos pregadores. E aqui a palavra do Senhor diz assim, ele diz, e ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Abra os olhos, leia a palavra. Muitos nem pegam na Bíblia, nem lê. Maria vai com as outras, diz assim, né, a história? Acompanha a multidão, mas não lê a palavra do Senhor. Diz, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. Nem sempre. Às vezes o povo faz a vontade do seu coração e não a vontade de Deus. Então nós temos que examinar as escrituras para não ser enganado, ser levado por ventos de doutrinas, porque Jesus está voltando. E aqui nós vamos ver que ele diz, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A muitos. Quantas pessoas estão aí desenganadas, deixaram de congregar, se decepcionaram, porque não leram a palavra. Foram guiadas por palavras ditas por homens carnais e não por homens espirituais. E nós temos que ter esse cuidado de ler a palavra. Por isso que cada vez eu digo, lê a palavra. Quando a irmã Solange abrir a Bíblia aqui, abra a sua aí também. E olhe se a irmã Solange aumentou alguma coisa. Olhe, quem está falando aí, se está falando de Jesus Cristo, se está falando do Deus Todo-Poderoso, a Ele toda honra e a Ele toda glória, e a Ele todo louvor, só a Ele, só a Ele. E a palavra vai dizer, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Veide, não vos assusteis, porque é necessário, assim aconteça, mas ainda não é o fim. Às vezes, a gente não quer nem assistir, né, o jornal. Com tanta guerra. Tanta gente passando fome. E o povo mandando dinheiro, os países ricos, para alimentar a guerra. Milhões, bilhões, que eu não sei nem contar como é que funciona. Milhões e bilhões para comprar míssil, para comprar
aqueles aviões de guerra para destruir pessoas. É só o que a gente escuta. É guerra. É guerra não sei aonde, é guerra não sei aonde. Tá se levantando um rumor de guerra ali. Um já tá dizendo ali que você não é bem aceito aqui. Aí o outro já fica de olho, ó, cuidado que pode se levantar uma guerra. Cuidado que pode, vai ter uma guerra comercial. Olha, daqui a pouco talvez tenha uma terceira guerra mundial. Olha, guerra, guerra, guerra. A gente só escuta falar de guerra. E o Senhor diz: não vos assusteis, é necessário para que se cumpra a palavra do Senhor. Não permita que essas coisas lhe tirem da presença do Senhor. E vai dizer: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Nem precisa a irmã Solange citar, né? Que nós estamos vendo. Cidades alagadas, estudiosos já estão falando que daqui, não vai nem 100 anos mais, nós estamos em 2025, diz que quando for em 2100, talvez o nosso planeta não tenha mais vida na Terra, não seja um planeta para viver, para ter mais assim habitação. As pessoas não aguentem mais sobreviver de tanta quintura, de tanta catástrofes, isso se Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja. Os homens já estão prevendo isso, porque estão vendo a grande destruição, os terremotos grandes, que quando vem, mata logo um monte. Quando vem um tsunami, leva outro monte. E tá assim. Aí o Senhor diz que em vários lugares. Aí ele diz, porém, tudo isto é o princípio das dores. Ainda não é o fim, não. Ainda dá tempo. Dá tempo, se você vai entrar hoje nessa live, se você vai ouvir, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue hoje, porque ainda dá tempo. Porque nós estamos no início das dores. Ainda vai vir o fim. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. E a palavra vai dizer, então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todos, de todas as nações, por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Nós ouvimos, né, eu não me lembro exatamente a data que os talibãs, não me lembro exatamente, não vou nem dizer como é que Israel foi invadida, né, por aqueles bandidos lá que carregaram aquelas pessoas, levaram reféns, tudo em nome de Jesus. Uma guerra que se levanta, Deus não quer isso, mas está escrito que isso ia acontecer. O amor esfriando, pessoas não querem saber, chega lá e mata em nome da sua religião, de uma religião que eles crêem, e esquece que o Senhor é o dono da vida. Aí nós estamos vendo acontecer tragédias. Aí tem países por aí que pessoas estão sendo mortas porque amam a Jesus, porque não abrem mão da palavra do Senhor. Estão sendo mortas, estão sendo perseguidas. Quantas pessoas, quantos missionários não estão por aí escondidos para poder pregar a palavra do Senhor? Mas está escrito aqui. Uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Há quase 3000 anos. Mas está aqui. Se cumprindo. Aí ele diz, nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Nós não estamos vendo isso? Religião contra religião, um traindo o outro, um matando em nome da sua fé. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo aí os grandes sinais do início do fim. E aqui vai dizer, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Preciso nem falar, né? Você vê aí coisas absurdas na internet. Você vê coisas absurdas. Se não tivesse a internet, você não acha que
Você não só se estivesse perto da sua casa, né? Mas a gente vê coisas que você vê que é aberração mesmo. Que chega, às vezes você quer até fazer a live, você diz, meu Deus, eu não quero nem me misturar. Você fica com medo e pedindo ao Senhor, Senhor, abra o meu entendimento, para que eu não seja contaminada com tanta coisa mentirosa que nós estamos vendo aí, que não é bíblico, que não está na palavra de Deus. É só o que nós estamos vendo hoje. E isso nos entristece. Mas está escrito. Está escrito, meus irmãos. Está escrito que muitos viriam em nome do Senhor, muitos falsos profetas enganariam a muitos. Por isso nós temos que estar com os nossos olhos abertos, irmã Vanice, para não sermos enganados, para não ser levado por vento de doutrina, por não ser enganado por promessas falsas. Ilusões, venha para cá que você vai enricar, venha para cá que aqui você é bem abençoado demais, aqui você, essa igreja aqui ela é mais santa do que aquela. Minhas irmãs, a igreja tem que ser aquela que pregue ali, ó, mostre a cruz de Cristo, que foi ali através daquela cruz que ele nos salvou, que não há um evangelho sem cruz. É necessário, o Senhor diz, que nós passássemos por aflições, mas que nós tivesse bom ânimo. Se você está passando por luta, se você está vendo que dentro da sua casa está só você guerreando, vá dando glória a Deus, vá glorificando a Deus. Não se iluda com falsas ofertas. Não se iluda. Continue glorificando a Deus e dizendo, é o Senhor. Está escrito isso, Senhor. Mas o Senhor vai me fortalecer. Minha casa é tua, Senhor. Mas muitos querem pular do barco, porque diz, tem umas músicas na época da política que um diz, vem pro lado de cá, que aqui é melhor. Aí outro diz, vem pro lado de cá, que aqui é melhor. E assim nós estamos vendo dentro das igrejas. E o inimigo enganando a muitos. E muitos descendo pela porta larga. E muitos que poderiam ser salvos não estão sendo salvos, porque estão com o ouvido para o mundo, né? E aqui a palavra vai dizer, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Minhas irmãs, a gente vê um noticiário hoje, amanhã a gente nem lembra mais. Só lembra quando é uma grande tragédia. Aí a gente lembra. Mas uma moça ia para a faculdade, passou ali, um bandido pegou ela, levou para o matagal, violentou e matou. Aí tu, oh, meu Deus, amanhã já vem outra história, aquela já foi esquecida. Apareceu um caso assim, assim. E assim nós vamos vivendo. É como se as pessoas fossem números, vidas sendo ceifadas, o amor esfriando. Você chega no hospital, aquelas pessoas não se compadecem assim, morreu não, tá ali enrolado no lençol e tem só o número. Você vê uma família dilacerada ali, mas outras pessoas passam, não se compadece. O amor esfriando de quase todos. Situações, às vezes dentro da nossa própria igreja, que acontece, e muitos de nós fazemos ouvido de mercador. Passamos de nem para ajudar, para ouvir. E o Senhor tem falado conosco. Tem falado conosco através da palavra dele. E aqui vai dizer que não é fácil, mas vai dizer, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quero lhe dizer, se a sua luta está grande e você tem perseverado, glória a Deus. A palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Persevere. Espere no Senhor. Busque o Senhor. Não se iluda por promessas vantajosas, mas persevere no Senhor. Glorifique o Senhor. Clame por Ele. E continue fazendo o ID do Senhor. A irmã Solange está aqui.
Não é porque a irmã Solange é uma pregadora, não é. Eu sou uma serva de Deus. Cheia de falhas. Às vezes leio aqui, gaguejando, como vocês já viram muito. Vocês já viram muito. Não sei falar palavras bonitas, como muitos pregadores, mas eu entendi o meu chamado. É de ir levar a mensagem do Senhor a todos que eu puder, nos meus vizinhos. Ah, irmã Solange, eu não gosto da internet, não sei. Pois então, vá pregar para os seus vizinhos, pregue dentro da sua casa. É assim que o Senhor quer para nós. Eu também não sou muito de internet, não, e eu estou me afastando da internet. Eu venho só nas segundas. Eu prefiro meu contato ser pessoa a pessoa. Eu não sou famosa e nem quero ser, famoso é Jesus. Eu estou aqui todos os dias porque eu me alimento também quando eu vejo as irmãs. Eu acho bom. A gente sempre fica trocando assim as experiências, os testemunhos. É maravilhoso. Mas eu vou ser sincera. Quando eu estou fazendo uma visita, que eu sinto ali a presença de Deus ali, ó, corpo a corpo, minhas irmãs, é maravilhoso demais. E eu gosto. Com a minha simplicidade, eu gosto. E é para isso que o Senhor nos chamou. Aquele que o Senhor chamou, que tem o dom e que sabe, que gosta da internet, glória a Deus. Vilma Fernandes, Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu estou assim como um peixinho fora d'água, porque meu filho não está aqui, né? Vocês sabem que ele foi morar fora. Eu não sei mexer na internet, mas eu estou aqui glorificando a Deus. No dia que eu não sei, eu entro em uma luta, eu digo, Senhor, me ajuda a postar, Senhor. Me ajuda a salvar aqui esse vídeo. Me abre a mente, Senhor, para que essa palavra chegue até pessoas, meu Pai. Chegue lá no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube. Uma pessoa que ouvir, Senhor, glória a Deus. Não precisa atingir multidões, não. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que aquele que perseverar será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho de todas as nações e então virá o fim. Hoje você vê pregação em todos os países, em todas as línguas. Nós estamos vendo pregadores que estão levando para não sei quantos países. Antigamente nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos. Então nós já estamos vendo que nós estamos no início, no princípio das dores. Então o tempo é hoje de você se voltar para o Senhor. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Aquele que não tem o Senhor como Salvador da sua vida, dizer, Senhor, hoje eu quero ter o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. E aí virá o fim. Ah, irmã Solange, mas eu estou esperando há tanto tempo. Ô, minhas irmãs, a gente nunca sabe quando é o fim. Jesus pode voltar hoje, mas você pode sair de casa hoje e não voltar. Sábado agora fez 8 dias, como eu falei, nós tivemos uma perda de uma pessoa muito amada nossa. Ele era um professor do meu filho, mas uma pessoa que vinha muito na minha casa, se tornou muito amiga. E foi assim, ó, não abri piscar de olhos. Ele teve um infarto fulminante. Nós ficamos aqui dentro de casa, olhando dentro, passando um pelo outro, sem acreditar. Não como foi. Tá vendo? É assim que Jesus pode voltar para a sua vida, para a minha vida. E aí? Como é que você está com o Senhor? Então, busque o Senhor hoje. Chame por Ele hoje. O tempo de você se consertar e voltar para a casa do Pai é hoje. Não importa se alguém vai olhar porque você saiu da igreja, se afastou. Ah, fulano se afastou. Não, quando você voltar vai ter festa no céu. Volte para a casa do Pai. Aquele que está afastado, aquele que não estava congregando, que estava vivendo para o mundo.
Hoje o Senhor quer restaurar a sua vida. Hoje o Senhor quer mudar a sua história. E nós iremos nos encontrar no grande dia do Senhor. É essa a vontade de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Vamos cantar um louvor para nós encerrarmos em nome de Jesus. Chegando meio mundo de recado aqui, os filhos, uma numa faculdade num canto, outra numa faculdade em outro, eu digo só quando eu terminar. Né? Não sei o que é, mas Deus está cuidando deles lá. Vamos cantar um louvor e glorificar o Senhor. E dizer, Senhor, eu venho oferecer a minha vida ao Senhor como sacrifício de louvor ao Senhor. E eu quero, Senhor, estar esperando a tua tão grande salvação. Glória a Deus. Pois vamos cantar aqui em nome de Jesus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oh, glória. Senhor Deus, Pai querido e amado, glorioso Pai. Senhor, que nessa manhã, Deus, onde nós estamos aqui todas reunidas em nome do Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, se faz presente, Pai. Oh Deus, abre os nossos olhos. Senhor, tira toda cegueira espiritual, Senhor. Senhor, derrama da tua bênção, Senhor, da tua salvação sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nós compreendemos, Pai, a tua palavra, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É que nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus, glória a Jesus. Um beijo da irmã Solange e até segunda-feira, se assim for a vontade do Senhor, pois vigia, porque Jesus está voltando, né? Ele está voltando. Pode ser hoje, pode demorar um pouquinho, mas pode ser hoje. Hoje pode ser o grande dia do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente.